Vamos lá, então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou me apresentar. Eu sou a Fernanda, eu trabalho no marketing da Escola da Paz e queria agradecer a participação, então, de quem está nos assistindo mais uma vez nessa live da Escola da Paz. Hoje a gente vai conversar, então, sobre a vacinação em tempos de Covid-19, a importância, né, e as experiências. E antes da gente começar, eu vou passar alguns recados, ok, pessoal? Sobre a certificação, então, das lives. Para receber o certificado de participação, é necessário se inscrever no site do Simpla até o final dessa transmissão. O link está fixado no topo do chat e também na descrição do vídeo. É importante que vocês confiram se o nome está completo e se o e-mail de vocês também está correto, porque depois a gente realmente não tem como refazer o certificado. Ele é emitido automaticamente lá pelo site do Simpla. A gente envia ele até 30 dias, tá? Mas estamos conseguindo enviar antes disso mesmo. No caso, amanhã já fica disponível para vocês, ok? Então, se alguém já participou das últimas lives e não recebeu ainda o seu certificado, pode nos escrever para o marketing@escoladapaz.com.br. Nós estamos na reta final, então, do mês da enfermagem. Além desta live, a gente teremos ainda mais 2 lives que acontecerão na próxima semana, né, na segunda-feira, pela manhã, às 9h30, e uma pela noite, às 7h30. Também temos as oficinas gravadas, que ficam liberadas para vocês assistirem a qualquer momento, né, lá no site da escola, tá? As oficinas que nós temos neste mês da enfermagem são curativos, cálculos de medicamentos e também elaboração do currículo. Então, para quem ainda não se inscreveu, né, no mês da enfermagem, inscreva-se lá no site da escola. O link também fica na descrição deste vídeo. Enquanto os nossos convidados forem falando, então, fiquem à vontade para deixarem suas dúvidas aí no chat, que eles vão respondendo conforme puderem, ok? A nossa live hoje conta com a participação da supervisora de estágio, enfermeira Carolina Bernardi, a supervisora de estágio também, Cristina Zanini, né, como mediadoras, e a professora enfermeira Michelle Hupt, desculpa se eu falei errado aí, prof, que é professora do curso técnico de enfermagem e também do nosso curso Sala de Vacina. Bem como também temos a participação especial da nossa ex-aluna, né, e agora técnica de enfermagem, Juana. Então, obrigada por estarem aqui. Antes da gente começar, também eu queria passar uma breve mensagem da direção, né? Uma mensagem de boas-vindas para o pessoal que está chegando agora na live. Vou compartilhar, então, aqui a minha tela. E aí vocês coloquem ali no chat se estão escutando bem, ok? Vamos lá. Olá, queridos alunos, professores e comunidade. Para quem não me conhece, sou Maria Anália Hansen Rodrigues, enfermeira, diretora e fundadora da Escola da Paz. E desejo uma excelente boas-vindas ao mês da enfermagem 2021. Mês de maio é muito especial para mim, como enfermeira e para a escola. Nesse mês comemoramos 3 datas muito especiais. O Dia do Enfermeiro, dia 12 de maio. Dia do Técnico, dia 20 de maio. E em especial a fundação da escola, dia 6 de maio. Esse ano celebramos 35 anos da Escola da Paz. São 35 anos ensinando pessoas e cuidar de pessoas de forma humanizada.
E durante todos esses nossos anos, o maior presente é permanecer compartilhando conhecimentos com quem mais precisa. Espero que vocês aproveitem muito esse evento, que foi construído com tanto carinho para vocês. Um abraço e fiquem com Deus. Olá pessoal, tudo bem por aí? Eu sou a Sheila, sou a diretora administrativa da Escola de Enfermagem da Paz e estou aqui para desejar as boas-vindas ao evento pedagógico Mês da Enfermagem 2021. A tradicional Semana da Enfermagem, que sempre ocorre na nossa escola no mês de maio, esse ano tomou uma proporção maior e se tornou o Mês da Enfermagem. Então, durante todo o mês de maio, vocês vão contar com treinamentos, palestras gravadas e lives. Queremos levar um pouco da Escola da Paz e a importância da enfermagem até você, além de qualificar profissionais e futuros profissionais da área da saúde. Contamos com a sua presença. Um abraço. É isso aí, então, gente. Antes de eu passar a palavra, também gostaria de agradecer, né, e parabenizar todos os técnicos de enfermagem pelo seu dia hoje, então, de profissão. Vou passar a palavra, então, agora para as nossas palestrantes, para elas se apresentarem. Professora Carolina. Boa tarde, meu nome é Carolina, sou professora e supervisora de estágio, enfermeira, tá? E hoje nós vamos conversar com a professora Michele, com a professora Cristina, supervisora de estágio, e com a aluna Ruana a respeito da vacinação da Covid, né? Os vários tipos de vacinas, as dúvidas, tá? Nós vamos abordar bastante sobre esse tema, esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham, e também vamos trazer as experiências, né, na campanha de vacinação, tanto no estágio, que os alunos, no caso a Ruana, exemplificando, né, vai passar suas experiências também, né? Então, passo a palavra para minha colega Cristina para se apresentar e após com a professora Michele também. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Cristina, sou enfermeira e supervisora de estágio. Então, eu também passo a palavra, então, à nossa colega, a Michele, que ela vai nos falar um pouquinho, como a colega Carol já comentou, né, sobre a vacina do Covid, que é o que mais é o assunto que está chamando bastante a nossa atenção agora esse período. Muito obrigada, gurias. E, primeiramente, como a Fernanda comentou, eu queria dar os parabéns a todos a Ruana, né? Não foi minha aluna, Ruana. Acho que tu não foste minha aluna, né, Ruana? Fui? Foi? Eu não me lembro, desculpa. Que às vezes no vídeo fica um pouco diferente. Mas parabéns, Ruana, e parabéns a todos os técnicos de enfermagem, aos técnicos que eu tenho amizade, inclusive, até alguns que eu nem trabalho mais junto, mas a gente preserva a nossa amizade, né? E eu gostaria de comentar com vocês, pessoal, que tudo que a gente está falando sobre vacinas contra a Covid-19, tá? Tudo que eu vou falar, o que a gente vê nas mídias sociais ou mesmo em artigos científicos, é algo que é mutável de um dia para o outro, tá? Por quê? Porque como a vacina contra a Covid-19, ela foi feita de forma emergencial, ou seja, ela foi feita um pouco mais rápido do que as outras vacinas, né? Devido à pandemia, né? Isto ocorre assim, né? Quando tem situação de pandemia ou fortes epidemias, isso é feito. Tem muitos eventos adversos que a gente vai comentar, tem muitas coisas que surgem quando começa a vacinação em massa, né? Por quê? Porque as outras vacinas, elas levam cerca de 10 anos para serem desenvolvidas. Cerca de 5 anos são as fases de análise, formulação, experimentação em humanos, e
os outros 5 anos, cerca de 5 anos, eles são para ter autorização das agências regulatórias, ou seja, no caso nosso, aqui no Brasil seria a Anvisa, Estados Unidos, FDA, né? Então, tem várias fases, né, que são até morosas. Então, eu quero deixar bem claro que o que a gente fala hoje, eu até comentei na live de segunda noite, que eu iria comentar uma coisa, quando eu fiz os slides, tá? Faz uns 10 dias que eu fiz os slides. Daí eu iria comentar uma coisa, só que eu já vi que aquilo já tinha mudado. Então, há 10 dias atrás, quando eu fiz, era uma coisa. Daí da vacina da Pfizer, eu vou comentar com vocês. E daí já mudou. Então, gente, é só para deixar bem claro que tudo, né, pode mudar, amanhã já pode surgir alguma evidência diferente, tá? Eu vou compartilhar, então, aqui, nossa apresentação. Então, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre as vacinas que estão sendo ministradas aqui no Brasil, tá? Tem outros países que estão sendo ministradas outras vacinas, como Sputnik V na Rússia, que aqui no Brasil não passou pela nossa agência regulatória, a Anvisa não aprovou por enquanto, pode ser que, né, no futuro aprove se houver modificações. Tem a vacina da Moderna, que ainda não foi, é uma vacina boa, só que ainda não é que não foi autorizada, né, mas é que ela não entrou ainda com pedido. E tem uma vacina que eu vi que entrou ontem, gente, que agora eu não vou me lembrar o nome, tá? É um nome bem diferente. Que eu vi que o laboratório é chinês e entrou ontem com o pedido. É bem diferente o nome, tá? Se eu me lembrar até o final eu falo. Mas é uma coisa bem diferente. E temos também a vacina da Johnson Johnson, que ela está ainda não estão finalizados os testes, mas está em fase de finalização, tá? E em janeiro, pessoal, desse ano, já tinham 170 laboratórios testando vacinas no mundo inteiro. Então, tem muita vacina ainda sendo testada, tá? Essas aqui que eu coloquei são as que estão sendo ministradas no Brasil, tá? No dia de hoje, tá? Então, pessoal, quem gosta de acompanhar, que eu sou bem curiosa, sabe? Minhas colegas ali já sabem, né, que às vezes eu vou lá e quero escarafunchar algo que está lá no baú, né? Às vezes, quando eu vou olhar um filme, esses dias eu estava olhando do Neil Armstrong, um filme da história do primeiro homem que pisou na Lua, né? Daí já fui pesquisar a vida dele, como é que foi, como é que não foi, né? Se estava certo, o que estava dando no filme. Então, quem é a pessoa, quem está se reconhecendo que nem a Michelle aqui, né? Pode acessar no site da Organização Pan-Americana de Saúde, tá? E também no site da Organização Mundial, tá? Tem quantas vacinas já foram administradas no total em cada país da América. Então, não tem só os países da América Latina, tá? Tem também Estados Unidos e Canadá. Então, lá a gente pode encontrar quantas doses qual o percentual e quantas doses da população dos Estados Unidos já foram administradas, do Canadá, da Guatemala, de qualquer país da América, tá? Então, lá a gente pode encontrar nesse site, tá? Se botar no Google também, doses administradas, OMS, já vai abrir também, tá? Mas isso é só um plus, né? Quem gosta de acompanhar, tá? E deixar um detalhe, né, gente, que a gente está observando, né? Que tem muitos estados nos Estados Unidos que já não estão mais utilizando máscara, né? Ou não estão utilizando máscara, ou não estão utilizando em ambiente aberto, somente quando vai entrar num recinto fechado, né? Só que a gente tem que ter um detalhe, gente, que lá eles já estão com praticamente toda a população vacinada, tá? Exceto crianças que ainda não estão contempladas, né? Mas, no Brasil, tá? Segunda-feira que eu olhei a última vez,
estava cerca de 10% da nossa população, tá? Então, vamos supor que tenha aumentado um pouquinho, vamos arredondar para uns 12%, né? Mas, então, é bem menos, né? Então, gente, a gente ainda tem que ter esse distanciamento, essa utilização de máscara e higiene de mãos, tá? Na verdade, né, pessoal, higiene de mãos a gente sempre tem que ter, né? Eu aqui, enfermeira de controle de infecção, né, sempre falo isso aí, que a gente sempre tem que ter higiene de mãos, não é só por causa do Covid, da Covid, né? Então, pessoal, vou comentar com vocês primeiro sobre a vacina da AstraZeneca, tá? Que foi desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino Unido, né? Quem é que está fabricando ela no Brasil, tá? Detalhe, gente, o Brasil, ele não fabrica do zero até o momento, tá? Nenhuma vacina contra a Covid-19, tá? Por quê? Porque a gente é dependente, nós aqui no Brasil somos dependentes dos insumos, o que são os insumos? Os produtos químicos que vêm do exterior. Muitos vêm da China, inclusive, tá? Então, a gente é dependente disso. Então, por isso que ontem deu uma notícia, né, que o Butantan não estava mais, que a Fiocruz não ia, desligou o maquinário, que não ia mais conseguir produzir a vacina, porque estava com falta de insumo, tá? E que sábado que vai vir. Então, vai ficar esses dias aí, né, até sábado, sem produzir, tá? Porque não temos insumo. A gente tem as pessoas para trabalhar, a gente tem o maquinário, a gente tem tudo, só que a gente não tem o produto químico, não adianta, tá? Então, a gente não tem ainda uma vacina 100% brasileira. Então, a Fiocruz, tá? Que ela ficou responsável pela, digamos, a formulação, de fabricar, né, através desses insumos importados, de fabricar a vacina que a gente está mais administrando na população atualmente, que é a vacina tão famosa, a vacina de Oxford, né, que o pessoal fala, né, ou vacina AstraZeneca, mas mais o pessoal fala vacina de Oxford. Então, pessoal, o que a gente sabe, né, dessa vacina, né? Que de acordo com os primeiros testes que foram feitos lá no laboratório, não estou falando na população, tá? Uma eficácia geral de 76% após 90 dias de aplicação, tá? Só que a gente já sabe, né, que já aumentou um pouquinho. Quando começou a ser aplicada em massa, a gente já ouve falar até 85%, né? E isso quer dizer o quê? Tá? Que em mim vai ser 85%, que em mim vai ser, se eu fizer essa vacina, vai ser 80% ou 75%, a gente não pode dizer, por exemplo, se a Carol vai ser 70%, se a Cristina vai ser 80%. Não, a gente não pode. Isso é uma média da população. Pode ter pessoas que, conforme o seu sistema imunológico for reagir à vacina, que sejam 90%. Daí outra pessoa vai ser 60%. Então, tu faz o quê? Como é que a gente age, né? Quando a gente faz estudo epidemiológico, a gente faz uma média, soma todos por porcentagens e faz uma média, tá? É uma média do geral, tá? Detalhe, gente, não existe vacina 100%, tá? Então, vocês podem pensar assim, mas devia de ser quase 100%, mas não existe vacina 100%. Tem muitas vacinas até que são a média 90%, 95%, mas 100% não existe, tá? Então, para casos mais graves, né, no caso de a pessoa evoluir para uma UTI, né, para uma internação mais prolongada, nos primeiros dados até chegou a ser 100%. Que diferença é essa, Michele? Como assim para os casos mais graves? Quer dizer o quê? Dos que tomaram, alguns até tiveram, mas não ficaram graves, tá? Quando a gente fala assim, é sobre isso, tá? Se tiverem alguma dúvida, vão mandando ali no chat as perguntas, tá? Ou querem que volte algum tema, tá? E lá no laboratório, gente, eu não estou falando, depois nós vamos entrar na aplicação em massa. No laboratório, quando foi feita
essa vacina, né? Que efeitos colaterais, né, que tinham sido dados ou observados, né? Então, uma em cada 10 pessoas, né, que a gente diz um efeito muito comum, que é muito comum, uma em cada 10, teve sensibilidade ali no local, que também é bem comum ter em vacinas. Manchas roxas, gente, eu fui fazer a vacina da influenza faz 15 dias e fiquei com mancha roxa. E a vacina da influenza teve 15 anos para ser liberada. Então, isso é muito comum em qualquer vacina, tá? Sensação de indisposição geral, assim, que o pessoal está falando bastante, né? Se sente meio cansado, fraco, né? Calafrio, né? Sente aquele calafrio tipo febril, né? Dor de cabeça, teve enjoo e dores nas articulações, tá? Isso lá nos estudos, tá? Também que pode afetar uma em cada 10 pessoas no estudo. Caroço no local, febre, tem alguns que tiveram febre, de novo, enjoos e sintomas semelhantes a um resfriado. Parece que a pessoa está ficando gripada ou resfriada, tá? Mas depois isso passa, tá? E o que é incomum? Incomum quer dizer que 1 em cada 100, tá? De uma pessoa em cada 100 que fizerem vão ter sensação de tontura, né? Diminuição do apetite, dor abdominal, linfonodos. O que é isso, linfonodo, né? Para quem não era da área da saúde. Íngua, que o pessoal fala, tá? Íngua que fica ali em vários locais, pode ter na virilha, na axila, né? No pescoço, tá? Sudorese excessiva. Sudorese é suor, tá? Coceira na pele, alguns apresentaram erupções, tá? Então, pessoal, esses foram os laboratoriais, tá? E o que a gente tem observado que tá tão na cabeça da gente, né? Que tem gente que não quer nem fazer essa vacina, né? Que quando começou a ser administrado em massa, numa grande população mundial, né? Teve alguns casos raros que, se a gente for fazer no total de pessoas que, né, receberam, foi 0,002%, né? Então, foram bem poucas pessoas. Só que foi grave, que foi o quê? Que foi a formação de coágulos, tá? Foi a formação de alguns coágulos, e assim de uma forma estranha, gente, que agora os pesquisadores estão estudando. Porque geralmente o que acontece? Quando um paciente ou a gente tem coágulos, é que o que acontece? A gente está com sangue, que o pessoal fala por aí, que está com sangue grosso, né? Que tá assim, né? Tem que tomar um remédio para afinar, o pessoal fala, tô tomando, meu doutor mandou para afinar, né? Só que o que os pesquisadores e os médicos observaram? Que essas pessoas que tinham esses coágulos devido à vacina, tá? Ao mesmo tempo que elas tinham coágulos, um pouquinho depois, elas já desenvolviam o que a gente chama de plaquetopenia. Quer dizer o quê? Que o sangue fica fino, fica bem fino. E o que quer dizer isso? Que a pessoa tem um risco de ter hemorragia, tá? Então, gente, eu tô falando isso por um alerta, porque eu já vi várias pessoas falando, eu vou tomar vacina e vou tomar um anticoagulante. Não faça isso, sem orientação do seu médico. Por quê? Porque vai que você é um 0,002%, tá? E daí você tomou esse anticoagulante, você ficou com essa reação. Daí você já vai, né, ficar pior, tá? Então, a gente nunca deve fazer nada assim da cabeça da gente, né? Sempre tem que conversar com o médico, tá? Outra coisa, pessoal. Então, como eu falei, é algo raro, mas que alguns países, a gente ouve falar, já, que nem a Dinamarca, por exemplo, diz que não vai mais dar AstraZeneca por enquanto, tá? Daí eu vejo o pessoal falando muito assim, mas no Brasil estão dando, né? Só podia ser, né? O pessoal fica assim desdenhando um pouco, né? Só que o que acontece, gente? Quando a gente fala de risco, tá? A gente fala o quê? Que
quando eu estou num local, tá, que eu tenho um risco maior de pegar a COVID-19 e até falecer, tá, disso, tá, ou de eu ficar mal e não ter um leito, tá, então, o risco que a gente fala é menor de quê? De eu tomar a vacina e ser um dos 0,02%, tá? Em comparação ao Brasil, que tem bastante caso, concordam? Na Dinamarca, eles fizeram isso porque não tinha mais quase caso, tá? E outra coisa, é um país pequeno, é mais fácil deles conseguirem com uma outra empresa vacinas. Aqui, gente, a gente não vai conseguir tão fácil, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, né? E outra coisa, gente, vocês podem ter certeza, a Anvisa, ela tá sendo bem criteriosa, tanto é que a vacina Sputnik V tentou e não conseguiu, né? Então, sempre vai ser, se houver alguma coisa, né, vai ser interrompido e vai ser, né, visto. Outra coisa, gente, qualquer vacina, mesmo as que já estão no PNI, que é o Calendário Nacional de Imunização, no programa, né? Qualquer vacina eu posso ir lá e ter uma reação. Qualquer restaurante que eu for, eu vou comer um camarão, alguma coisa, eu posso ter uma reação, tá? Às vezes a gente vai lá e come sushi, tá? Come sushi, nem sabe como é que é higienizado o local direito, né? Será que o risco maior não é lá e comer um sushi, né? Então, às vezes eu me exponho, né? Por exemplo, até uma salsicha. Uma salsicha, ela tem conservantes 1000 que podem me dar uma reação, né? Então, pessoal, a gente tem que sempre ter noção disso, tá? Sempre nesse sentido. Daí já devem estar perguntando, não sei, sobre as gestantes, né? O que acontece, por que foi suspenso das gestantes? Porque a gestante, pessoal, ela tem ali, né, como a gente sabe, tem um nenezinho que tem um cordão umbilical. Se ela, por si, já é mais suscetível pela situação de ser gestante, tá? Eu, por exemplo, quando eu engravidei, eu tive que tomar, não era nada a ver com isso, a minha médica me prescreveu anticoagulante durante toda a gestação, porque eu já tinha um risco aumentado, tá? Então, pessoal, a gestante em si, ela já tem, né, conforme o organismo dela, um fator, né, maior. Daí, o que acontece? Se qualquer trombinho que der, se ela for um do 0,02%, qualquer trombinho que der, já pode obstruir o cordão umbilical. E daí, pode o bebê até ter um parto prematuro ou até falecer. Então, por isso que foi suspenso, né, das gestantes ali, devido a essa situação, tá? Certo? Vamos ver aqui das perguntas. Só um momentinho, pessoal, que eu não consigo visualizar as perguntas assim. Tá, vamos lá ver. Aqui tem uma pergunta, tá? Pode tomar alguma medicação para os sintomas de reação às vacinas? Pessoal, em qualquer vacina, está lá no manual de vacinação, né, do Ministério da Saúde. Tá, opa, tô passando aqui sem querer, desculpa. Está lá no manual de vacinação do Ministério da Saúde, que qualquer vacina, quando que é indicada uma medicação, por exemplo, um antitérmico, né? Quando a pessoa tem uma febre alta, tá? Então, se a pessoa tá lá com 39,5, sim, daí vai ser indicado, né, ela utilizar um antitérmico, está lá no manual do Ministério da Saúde, tá? Agora, tomar outras medicações somente através de prescrição médica, tá? Então, não a gente ficar se automedicando, porque às vezes a gente pode ter até uma reação a essa medicação e a gente achar que a reação é da vacina, e na verdade não é, é da própria medicação, né? E outra coisa, gente, até vou comentar com vocês. Por exemplo, o paracetamol, que a gente toma bastante, né? Tá com dor de cabeça, alguma coisa, eu tomo bastante paracetamol, né? Então, se eu tomar demais,
eu posso até ficar com uma hepatite medicamentosa, né? Então, sempre tem que ser de acordo, né, com a orientação do médico. E se eu for tomar, eu tô com muita febre por causa da vacina. Toma ali, mas não fica tomando toda hora, né? Você vai tomar seu antitérmico, ok, mas tem que ter o cuidado de não ficar, por exemplo, tomando, é para tomar de 6 em 6 horas, eu vou tomar de 2 em 2, né? Não pode, tá? Certo? Agora, pessoal, vou falar um pouquinho com vocês sobre a famosa Coronavac, né? Que o pessoal tá fazendo fila para conseguir a segunda dose, né, pessoal? Complicado isso, né? Bom, a Coronavac, gente, ela foi desenvolvida, foi até a vacina que eu tomei, depois se as colegas quiserem, né, falar sobre se tiver alguma reação, né? A vacina, foi a vacina que eu recebi, eu já recebi lá em fevereiro, que eu recebi. E, assim, gente, para mim, Michele, não deu nenhuma reação, nem no braço, nada. Eu até tomei assim, mas não me deu nada no braço, não me deu, porque até a da gripe me dá, assim, fica meio, né? Não me deu nada, tá? Nada, zero, tá? Outras pessoas, que eu sei, já ocorreu, tiveram uma dorzinha de cabeça, né? Uma disposição. Então, depende de cada organismo, tá? Lá nos estudos, tá? Quando foram feitos os estudos da Coronavac, o que teve de reações, tá? Dor no local da injeção, inchaço no local da injeção, carocinho, tá? Coceira ali no local, uma manchinha roxa, uma infecção no local de entrada da agulha na pele, mas daí já não é relacionado à vacina, já é relacionado, às vezes, à colonização da pele, das bactérias que a gente tem na pele, tá? Dor de cabeça, dor nos músculos, diarreia, enjoo, cansaço, raro febre. A AstraZeneca já é mais comum da febre. A Coronavac é bem incomum a pessoa ter febre, tá? Até quanto tempo eu posso ter, é considerado uma reação, assim, normal? Até umas 48 horas, tá, pessoal? É o normal de dar um mal-estar. Depois ele vai melhorando, tá? Se for piorando, daí tem que entrar em contato, se você fez na Secretaria de Saúde do seu município, né? Para daí, de repente, fazer uma notificação de um evento adverso pós-vacinal. Mas isso é muito raro, tá? Assim, passou uma semana que eu tomei a vacina e eu ainda tô ruim, tá? Então, daí tem que notificar, tá? A eficácia, gente. O que se viu nos primeiros estudos, tá? Que era cerca de 50% para casos leves, quer dizer o quê? Que 50% protegia, tá? E chegou até 100%, de 83% até 100%, para não ficar mal, tá? Precisar internar na UTI, tá? Isso nos estudos. Só que quando começou a ser aplicada em massa, tá? Eles começaram a ver, pessoal, que ampliando um pouquinho o período da segunda dose, aumentava para 62,3%. Estão me entendendo? Que o período da AstraZeneca é 3 meses, né? 12 semanas. A Coronavac é de 14 a 28 dias. Eles como começou, né, a ser aplicado em massa, eles começaram a ver o quê? Que quem tinha tomado com 14 dias ficava naqueles em torno de 50%. Quem tinha tomado com 28 aumentava para 62%. Estão me entendendo? Então, quem tomava um pouquinho depois, assim, naquele limite, aumentava um pouquinho a cobertura vacinal, tá? Então, isso também foi um dado que só depois que surgiu, tá?
que foi até publicado agora em abril, mês passado, tá? E a vacina da Pfizer, tá? Que agora, né, tá chegando para nós aqui, né? A vacina da Pfizer, gente, ela foi feita, assim como a vacina AstraZeneca, ela foi feita com uma tecnologia que nunca tinha sido feita, formuladas vacinas antigamente, tá? Que ela age, pessoal, no DNA do indivíduo, tá? O mecanismo lá que tem, que faz com que o nosso corpo, ele vai lá e dá uma dica, digamos, tá? Vou explicar assim, né? Diz lá para o DNA, né? Você tem que criar anticorpos para esse vírus, né? E daí o nosso corpo produz, tá? A vacina Coronavac, ela é semelhante à vacina da gripe normal que a gente já toma, o mecanismo dela. E a vacina da Pfizer também, ela é feita de uma forma que já era pesquisada há muito tempo, mas nunca tinha sido feito mesmo uma vacina, que ela age no RNA, também é tipo no código genético, as duas são no código genético, tá? Então, o que a gente está observando, gente? O que os pesquisadores estão observando? Que as vacinas que são feitas com essa tecnologia de DNA, que eu falei antes, que é a AstraZeneca e da Johnson Johnson, da Janssen, tá? Elas têm esses relatos de 0,02% de coágulo, tá? As vacinas que são à base de RNA, que são essa tecnologia, elas não têm relato disso, tá? E eles estão vendo por quê, ainda não se sabe por quê, tá? Quais são essas vacinas? A da Moderna, que não tem no Brasil, e a da Pfizer, que agora está chegando no Brasil, tá? Então, por isso que em Porto Alegre, eles continuaram dando vacina para gestante, mas como eles têm da Pfizer, eles deram da Pfizer, tá? Que não provoca isso, tá? Então, pessoal, a vacina da Pfizer, eu gostaria de ter tomado da Pfizer, se o ano que vem tiver e puder escolher, né, gente? Então, por quê? Porque ela tem, pessoal, cerca de 95% de eficácia, tá? Então, ela é nos estudos, tá? O intervalo que o fabricante tinha feito os estudos era de 21 dias. E vocês devem estar escutando muito por aí que no Brasil vai ser 3 meses o intervalo, vão ser 12 semanas, ok? Daí estava uma polêmica, né? Por quê? Porque, na verdade, no Reino Unido, na Inglaterra, lá, eles já fizeram esse intervalo de 12 semanas, tá? Já fizeram. Como eles já fizeram, eles puderam estudar quem tomou. Qual foi o resultado, gente? Quem tomou com 21 dias foi menos eficaz a vacina do que quem tomou com 3 meses. Então, ampliando nessa vacina da Pfizer, ampliando o intervalo entre uma dose e outra, aumenta a cobertura vacinal. Então, vai ser bom, tá? E por que eles aumentaram no Reino Unido? Porque eles não tinham vacina que chega, tá? Por isso. E no Brasil também, não ia ter que chega. Por isso que eles vão imitar o Reino Unido. E agora, com esses estudos, mais ainda, se aumenta, né, a cobertura, tá? Só que ela tem requisitos especiais. As outras vacinas, a gente diz que a gente tem que manter numa rede ou cadeia de frio, né, de 2 a 8 graus, tá? Numa temperatura. Agora, a vacina da Pfizer, ela se ela for ser armazenada por mais de até 6 meses, né, ela tem que ficar entre menos 90 e menos 60. Se ela for ser armazenada por um período de 2 semanas, ela vai ter que ficar em menos 25 a menos 15. Que daí isso tem que ter um refrigerador especial, né, um congelador especial. Só que se ela for ser administrada dentro de 5 dias, ela pode ficar nos 2 a 8. Então, gente,
Por isso que ontem, se vocês entrarem lá no site ou no Instagram, nas redes sociais do governo do Rio Grande do Sul, ali na página, né? O que está escrito lá? Que, acho que é a semana que vem, se eu não me engano, eles vão começar a distribuir Pfizer no interior. Por quê? Porque se for administrada em 5 dias, pode. Daí não precisa aqueles refrigeradores, tá? Vão fazer treinamento com a equipe, porque elas têm condições especiais de armazenamento, tá? Isso aqui, gente, é do fabricante, tá lá no site do fabricante, tá? Qual a eficácia da vacina após a primeira dose? Então, isso eu até já comentei um pouquinho, né? Tá, isso eu já falei com vocês. Outra coisa, pessoal, o que o Ministério da Saúde recomenda? Isso aqui é de um informativo de 22 de janeiro, agora de 2021, tá? Se a pessoa está com Covid agora, no momento, tá? Hoje eu chegou a minha faixa etária para ir lá vacinar. Eu posso? Não. Não pode ir lá vacinar. Você vai ter que esperar passar, recuperar total, passar os sintomas, ficar recuperado. Daí você pode fazer. Ah, mas eu tive faz 6 meses e ainda tô sem sentir cheiro. Bom, daí é uma condição, gente, que é uma sequela. Não é que você está com a doença ativa. Você não pode estar com a doença ativa no momento, tá? Na live passada, a gente perguntaram muito do ovo, né? Se poderia, a pessoa que tem alergia ao ovo, né? Poderia fazer. Gente, cada laboratório, tá? Ele faz, às vezes, tem vacinas, tá? Que são feitas, é a mesma vacina, mas ela é feita de forma diferente, tá? Essas vacinas do Biomanguinhos, né? Da Fiocruz e do Butantan, elas não são feitas para Covid, eu não tô falando das outras, tá? As de Covid não são feitas no ovo, tá? Utilizando. Agora, daqui a pouco vai surgir um outro laboratório, sei lá, que vão fazer. Então, o que é a orientação? Sempre de perguntar, tá? A da Pfizer também não tem ovo. Sempre de perguntar. Eu tenho alergia. E outra coisa, gente, alergia a ovo é aquela alergia que tu não pode comer ovo de jeito nenhum. Não é assim, ó. Ai, fiquei com uma dorzinha de barriga, fico com gases. Não é isso. É aquela pessoa que fica com choque anafilático, tá? Se comer ovo. Isso é alergia que eu não posso fazer vacina, tá? Gases, coisas assim, não tem problema, tá? Até porque tu não vai tomar a vacina, tu vai receber ela no teu músculo, né? Tá? Certo? Vamos ver aqui que tem mais uma coisinha aqui. Uma pergunta. Sabem dizer como se chega a esses resultados de intervalo entre as vacinas e qual a fase dos testes? Primeira pergunta. Como se chega a esse intervalo? São feitos testes, primeiro laboratoriais, e vai vendo a resposta, geralmente, gente, geralmente é feito em animais, em ratos, né, de laboratório e tal. Daí, coleta o sangue, por exemplo, um ratinho lá com intervalo de tantos dias, de 10 dias, sei lá. Deu outro ratinho, dão de 14, deu outro ratinho. Depois coleta o sangue e vê qual a resposta do bichinho, tá? Viu a resposta do bichinho? Vai para o teste da população. Dá na população e daí vê a resposta da população que eu digo nas pessoas que são, primeiro, não na população geral, quem é voluntário, tá? Daí depois vê nos voluntários, ok? Daí nos voluntários, vamos supor, a da Pfizer foi 21 dias. Só que isso que eu falei antes, gente, quando tu começas a aplicar em massa, muda, tá? Então, daí eles começaram a ver que quando aplicaram em massa, já não era mais aquilo, mudou.
tá? A recomendação do fabricante ainda é 21 dias, mas eles observaram, esse foi um estudo que foi feito no Reino Unido, não é uma recomendação da Pfizer até o momento. Talvez eles mudem, né, gente? Vão aproveitar, fazer um outro estudo e vão mudar, sei lá. Mas nesse momento é isso. E qual a fase dos testes? Como assim, qual a fase dos testes que estão as vacinas? Na verdade, pessoal, quando são desenvolvidas as vacinas, se faz assim, ó, faz fase 1, daí termina a fase 1, faz fase 2. Como a gente está numa situação de pandemia, enquanto já estava terminando a fase 1, já foi dada a fase 2, já foi iniciada a fase 2, então estava meio concomitante, entenderam? Então, por isso que foi rápido, tá? Quando tu começa a aplicar na vacina, na população, já não está em fase de teste laboratorial. Ela já terminou. A vacina da Johnson, sim, essa está em fase de teste ainda, pelo que eu vi, né? Pode ser que hoje já acabou, mas até semana passada, tá? E perguntaram aqui, a vacina da Pfizer e a eficiência dela de 98% já dá na primeira dose? Não, da Pfizer, aqueles 95% é lá na segunda dose. Quer dizer que todo mundo vai ser 95% na segunda? Não, pode ser gente que seja 95% na primeira. Porque isso, pessoal, é uma média, que nem eu falei. Pode ser que tenha gente que seja 99% na primeira. E outros na segunda sejam 50%, tá? Daí faz uma média, né? E daí faz essa média e faz esse estudo, tá? Vamos ver aqui. Sou alérgica à sulfa, posso fazer a vacina? Pessoal, todas as alergias que vocês tiverem, vocês têm que perguntar imediatamente para o vacinador para ver qual tipo de vacina vocês vão tomar. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A minha filha, ela tinha alergia à proteína do leite, quando ela era nenê, tá? Daí ela não podia fazer a vacina da tríplice viral que tinha na unidade básica, tá? Ela tinha que ir para o CRIE, que é o quê? Que é o Centro de Referência de Imunobiológicos. Só que lá no Centro de Referência estava em falta, tá? Daí que bom, né? Eu tinha condições de pagar, né? Tem gente que, felizmente, não tem. Eu peguei e paguei para ela particular uma que foi feita na base do ovo, tá? Porque o ovo ela não tinha problema de leite, tá? Então, não adianta dizer assim, ó, não pode fazer a vacina tríplice viral. Depende qual. Vocês estão me entendendo? Então, sempre o que a gente faz, o que a gente recomenda, né? De ver ali no qual vacina, né, que está sendo administrada, e daí perguntar. Se você é um vacinador, né, por exemplo, eu sou uma vacinadora, eu não vou saber tudo de cor, óbvio, cada hora vai vir qual é a orientação. Chegou o lote, pega a bula e lê ali na bula, para te poder informar corretamente a população. Porque cada hora muda, né, gente? Então, a gente tem que ficar se atualizando, tá? Vamos ver que perguntaram aqui. A vacina da Fiocruz foi aplicada e no local ficou um hematoma com 4 centímetros de diâmetro. Nesse caso, deve-se fazer algum comunicado? Não, só se ficasse assim, ó. Como é que eu vou explicar? Tipo uma bola dura, saindo secreção, tá? Daí sim, daí teria. Agora, um hematoma, se fosse verão, eu mostrava o meu aqui para vocês, que eu fiquei até hoje, faz 15 dias. E não precisa fazer, nem foi da Coronavac, foi da vacina da gripe. Então, não é necessário. O que tem que fazer quando fica assim, ou a pessoa ficou assim, com gânglios inchados, saindo secreção daqueles gânglios, daí é um evento, né, que tem que ser notificado. Agora, ou teve uma anafilaxia, né, agora teve, assim, só um hematoma, ou um leve endurecimento, né, não precisa, tá? Certo? Então, tá. Eu não sei se as colegas querem comentar qual a percepção delas quando fizeram as vacinas, né?
Bom, pessoal, eu fiz também, foi da Coronavac, né? Não tive reação nenhuma, como a Michelle, né, passou. Não tive, até achei estranho que eu fui olhar, assim, foi tudo muito estranho, né, que não senti nem sequer o líquido, né, a medicação entrar. Então, até eu fui olhar para conferir, assim, porque foi absolutamente nada, nem na primeira e nem na segunda dose eu senti. Não tive reação, nada de dor de cabeça, essas outras reações que muitos, né, relataram, dor no braço, nada. Foi bem tranquilo. Então, eu também fiz a Coronavac, fiz lá em fevereiro, a primeira dose, depois daí, então, a segunda em março. Foi bem tranquila. A primeira dose só me deu um pouco de fadiga, tá? Um pouquinho de cansaço, mas nada muito, assim, demais, né? E dor de cabeça não tive, nenhum outro tipo de reação, dor no braço, nada. Bem tranquilo. E na segunda dose também, nada. Coronavac eu tomei. E bem tranquilo. A Ruana, chegaste a fazer, Ruana? Sim, eu fiz. Eu fiz a AstraZeneca. Eu tive os mesmos sintomas de quando eu tive o Covid. Fadiga, dor de cabeça, dor ali no local onde foi aplicada a vacina, mas foi questão de um dia, assim, no outro dia estava 100%. Isso aí. Daí entra nessas 48 horas, né? Que é normal. Sim. Assim, só para complementar, né, Michelle, também eu tenho um relato, assim, de outras alunas que estavam comigo e chegaram a fazer a vacina, fizeram da AstraZeneca também, e durante a noite, assim, elas me relataram dor no corpo, algumas tiveram febre a noite inteira, né, muito cansaço, mas que no outro dia, assim, quando amanheceu, já foi aliviando os sintomas, diminuindo, nenhuma relatou que passou das 48 horas, foi só aquela coisa de momento. Elas fizeram no turno da tarde e à noite elas tiveram essas reações e no outro dia já foi aliviando, né, conforme passou das horas, assim, nada de passar as 48 horas, né, que seria, digamos, o horário limite, né. E uma coisa, né, pessoal, não é porque teve alguma reação que a gente não vai fazer a segunda dose. Isso é muito né? importante. Tem que fazer, porque às vezes eu já vi gente, assim, falando, né, que, não, eu tive um enjoo, eu não vou fazer a segunda dose. Não, pessoal, tem que fazer, aguenta o enjoo, toma uma sopa, mas tem que fazer. Né? Tem que fazer a dosagem completa, só fazer a primeira, né? Tu não vai estar protegido. Exatamente. Então, no estágio, a gente participou da campanha de vacinação. E a gente está aqui com uma aluna, com a Ruana, que ela participou lá, né? Ela já é técnica de enfermagem, mas no final, no estágio, ela participou lá na campanha de vacinação. E ela vai nos passar a percepção dela, a experiência, o que ela achou, como que os pacientes, né, as pessoas reagiam quando recebiam a vacina, né? Pode Oi, falar, Ruana. tudo bem? Assim como a prof falou, eu sou ex-aluna da escola, recém-formada, né? E, assim, a percepção maior que eu tive, assim, da campanha de vacinação foi o acolhimento dos pacientes com nós, profissionais da enfermagem. Mensagens nos vidros dos carros, abraço, chocolate, bala eles dão, sabe? Muito acolhimento, assim mesmo, agradecimento da parte da população à enfermagem. E, claro, tem as pessoas que não estão com um bom humor no dia e dão uma xingada, alguma coisa assim, mas é normal, né? Mas a percepção que eu tive, assim, foi de acolhimento mesmo, da parte das pessoas com os profissionais. E não sei, né, a percepção até mesmo da professora Cris, que também participou da campanha, mas assim, né, a Ruana também, o que que eu senti, tá? Principalmente ali, né, no início,
a esperança, né? A gente dando aquela vacina ali, o sentimento de esperança de todos, né? E isso é muito gratificante para nós, né? Muito gratificante mesmo. A respeito disso, realmente, Carol, Juan, a esperança das pessoas estarem recebendo aquela dose, nossa, assim, parecia aquilo ser um tesouro para eles, assim. Chegava as famílias com seus idosos, né, pai, mãe, enfim, né, avós, e queriam tirar foto, e faziam festa, e gritavam felizes, saíam com o carro, às vezes, ali no drive-thru, buzinando, felizes, e como a Juana falou, o acolhimento, né, eles agradecendo, né, o profissional da saúde dizendo para nós, né, obrigada, nossa, vocês estão salvando muitas vidas. Então a gente ouviu muitas coisas assim acolhedoras, né, que é como um abraço, é como a Rona falou, né, como se fosse um abraço de cada um agradecendo aquela dose ali tão pequenina, né, assim, tão pouquinho, né, meio ml ali, mas que para eles, meu Deus do céu, aquilo ali era a vida deles, né. Então foi muito legal, assim, o pessoal recebeu a gente super bem e sempre agradecendo, a maioria. Como a Juana falou, alguns estavam de mau humor, mas faz parte. Mas fora isso também, eu participei na UBS por um bom tempo com os alunos lá, então muitos ficavam assim esperando, às vezes minutos e minutos, né, aguardando começar a vacina, todos bem animados, esperando aquela dose tão importante que é hoje, né, todos querem receber. Ana, eu queria te passar, então, aqui que o pessoal está te parabenizando, né, pelo teu dia, enfim. E eu tenho uma pergunta para ti, né? Deixa eu ver, é da Laura? Da Laura. Juana, teve alguma preparação especial para participar dessa campanha aí da vacinação? A preparação foi o próprio estágio, né? A gente já estava em campo de estágio, então a gente já estava sendo preparado lá dentro do hospital com a Prof. Carol, que foi a minha coordenadora de estágio. E lá na hora da vacinação, a gente tem aquela conversinha básica antes, né, Prof, que a gente sempre teve. E bora para frente, vamos fazer. Era só o que a professora ia dizer assim para nós. Bora encarar a realidade que é a pandemia, né? Não tem muito, assim, treinamento, coisa, é fazer. Sim, Fora sim. a teoria que a gente teve, né? Importante lembrar também que durante as aulas práticas vocês fazem algumas simulações no próprio boneco, né? Então, não é assim do nada que tu vai lá aplicar, tem todo um É que nem eu preparo por falei, trás disso, né? Sim, sim. lá na escola que a gente faz toda o aprendizado que a escola passa para nós antes da gente ir para campo de estágio. Inclusive uns nos outros, né? Os famosos cobaias, eles adoram, né? Primeira picada ali, a primeira missão deles. Eu acho que é isso de pergunta por enquanto aqui. Não sei se as profs têm mais alguma pergunta para a Ruana. Não, mas eu gostaria de comentar sobre um artigo, até mesmo uma notícia, que até mesmo a prof. Michele me passou na época, né? O quanto o exercício físico é importante para a gente fortalecer a nossa imunidade, né? Além da gente receber a vacina, a gente ter esse exercício físico para fortalecer, né? E além de uma boa alimentação, claro. Não, e até semana passada, se eu não me engano, pessoal, saiu um artigo, não me lembro agora a revista, mas um artigo científico, né, que relata o quê? Que um estudo bem amplo que foi feito, que as pessoas que têm atividade física regular, não é ir lá final de semana, tá? É regular, né? Nem que faça em casa, mas tem que fazer alguma coisa. Elas têm uma ampliação da resposta vacinal. Então, porque daí a imunidade vai estar melhor, vai agir mais, né? Então, vamos dar uma caminhada, pessoal, vamos nos mexer em casa mesmo, né? Bota no YouTube ali num canal, faz um exercício, né? É.
É bem importante. E se alimentar bem, né? Se alimentar bem. Então tá, meninas, por enquanto não temos mais dúvidas aqui, a gente está fechando já 1 hora de live. Vocês têm mais alguma coisa para complementar? Ou podemos então partir para o encerramento? Eu queria agradecer a oportunidade, então, e, assim, solicitar, pessoal, para a gente não encaminhar fake news sobre vacinas, né? Não só vacinas da Covid, mas qualquer vacina, né? Que fake news são rapidamente transmitidas, a pessoa não vê a fonte daquilo e acaba pessoas até falecendo, né? Porque deixam de fazer certas vacinas e acabam pegando a doença e até indo a óbito, muitas vezes. Prof. Michele, se tu quiser comentar um pouquinho sobre o teu curso também de sala de vacinas com o pessoal que está nos assistindo. Uhum. Bom, pessoal, a gente tem também o curso de vacinas, de sala de vacinas na Escola de Enfermagem da Paz. Geralmente, pessoal, funciona assim, quando um técnico vai trabalhar na sala de vacinas, ele recebe um treinamento da Secretaria de Saúde do município, tá? Sobre, né, aquilo ali, né, sobre o que ele vai atuar. Só que a gente sabe também que hoje em dia, com a ampliação das empresas, das médicos, enfermeiros, né, que querem abrir clínicas de vacinas, né, então a gente tem muita disponibilidade de vagas para essa área. Esses dias mesmo eu vi ali que tinha para técnico de enfermagem aqui em São Leopoldo, numa clínica, né? Daí dizia que tinha que ter ou experiência ou curso, né? Só que se você nunca trabalhou numa sala de vacinas, numa rede municipal, você não vai ter aquele curso da secretaria, né? Então, tem alguns locais que oferecem a Escola de Enfermagem da Paz, então começou a oferecer em 2019, foi a primeira turma, agora nós estamos, o ano passado, devido à pandemia, não houve, agora nós estamos com a segunda turma, tá, de sala de vacinas, tá, então quem tem interesse, né, que acha que seria bom trabalhar, eu tenho uma aluna, pessoal, que ela foi agora, durante a pandemia, ela foi transferida para uma sala de vacinas no município, e ela não recebeu ainda o treinamento do município, porque por causa da pandemia eles adiaram, porque o pessoal está vacinando a população, não tem tempo de ficar, né? Ela disse assim, professora, então resolvi fazer, porque pelo menos eu, né, até quando eu vou, eu me sinto insegura, né? Então, é legal, gente, mesmo quem trabalha, que nem o caso dela, ou que tem interesse de trabalhar, né, e que acha legal, né, então, sempre eu digo uma coisa, a gente tem que gostar. Não adianta a pessoa que, eu quero trabalhar na ambulância, daí vai trabalhar no bloco. Gosto da ambulância, vou trabalhar no bloco, né? Então, a gente tem que determinar o nosso objetivo e a partir disso a gente vai, então, buscando. Se eu gosto de sala de vacinas, então é uma oportunidade da pessoa adquirir esse conhecimento, tá? Então tá, prof, até inclusive tu comentou na live passada da noite, né, para o pessoal que está nos assistindo de fora do estado, de uma possibilidade, de repente, de a gente fazer um curso remoto, né, de sala de vacinas para esse pessoal que não consegue vir presencialmente fazer a aula aqui na escola, né. Para quem tiver interesse, né, pode Registra o escrever... interesse, né? Isso, pode registrar o interesse lá no site da escola ou nos escrever ali por e-mail no marketing@escoladapaz.com.br, que a gente conseguindo fechar uma turma bacana, a gente consegue fazer um curso remoto, né? EAD, como disse a professora, não temos como fazer porque é uma área muito específica, né? Mas uma aula online, remota, é possível, só a questão da prática, não sei se a prof consegue nos passar melhor aí essa parte. Sim. No curso presencial, pessoal, a gente tem, assim, uma prática de fazer as punções e tal, né?
Como é para técnicos de enfermagem, todos já sabem, né? Mas a gente faz um reforço, né, daquilo ali, tá? No modo remoto, a gente vai falar nesse assunto, né? Só a gente não vai ter daí a parte presencial de fazer, né? De fazer. Todo o resto, como limpa uma caixa térmica, tudo tem, tá? Fazer as notificações, porque em sala de vacina também tem bastante serviço, assim, burocrático, que a gente tem que entrar nesse âmbito. Outra coisa, gente, todo o curso de vacinas, ele foi embasado no documento do Ministério da Saúde do que tem que ter num curso de vacinas, tá? Do que tem que ter. Foi pego lá e foi todo embasado naquilo, até tem um pouco a mais, tá? A gente faz um pouco a mais, a gente faz sobre teste do pezinho, porque tem muitas salas de vacinas que acabam fazendo o teste do pezinho, né, nos municípios. Então, nesse curso eu abordo também essa parte que não seria, né, pelo Ministério da Saúde, mas é um plus a mais, né? Mas é uma possibilidade, porque às vezes tem gente que mora em outro estado que não tem, ou longe, mora lá para o interior, né, e não tem a possibilidade de fazer. Tem como a Fernanda falou, EAD, nem eu sou a favor, eu não daria EAD. EAD o quê? Eu disponibilizaria lá, a pessoa lê, faz uma provinha, alguma coisa, tá? Eu acho que não é válido, tá? Na minha opinião, tá? Pessoal, Michele. Agora, remoto é tempo real. Então, como a gente está na live aqui, a pessoa faz pergunta, eu consigo solucionar, mostrar, é diferente. Tá? Perfeito, então, só complementando, pessoal, para quem está chegando agora, né, a escola durante todo o mês de maio está oferecendo 35% de desconto no valor da taxa de matrícula para qualquer curso que esteja com agenda aí em 2021. Então, se tu tiver interesse, pode acessar o site da escola lá ou conectar com as gurias do comercial, né, pelo WhatsApp da escola, que é o 51-3592-9553, que elas vão te atender ali e te explicar direitinho como que funciona a promoção, tá? Lembrando, então, que os nossos cursos, no momento, estão ocorrendo de forma híbrida, né? Ou 100% presencial. Nesses casos, então, o pessoal que está nos assistindo de fora, fica um pouco mais complicado de conseguir obter esse desconto de imediato. A não ser que a gente consiga, então, fazer essa turma aí de sala de vacinas remota, né? Seria muito, muito bacana mesmo. Certo? O sala de vacinas que está ocorrendo agora, inclusive hoje tem aula, o de hoje é totalmente presencial, tá? Que nem a Fernanda falou. Esse remoto seria registrar o interesse para uma futura turma. Perfeito. Então tá, gente, eu acho que é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado e obrigada pela participação de todos, né? As dúvidas que vocês forem tendo durante o restante do dia, né? Sempre vem depois as dúvidas, podem nos escrever para o marketing@escoladapaz.com.br, que a gente então conversa com a prof e consegue dar um retorno para vocês, certo? Obrigada também às nossas palestrantes, né? Por aceitarem o convite e dedicarem o seu tempo, né? O seu conhecimento com a gente. E, então, para nos despedir, só lembrando que na segunda-feira a gente vai ter as últimas 2 lives. Pela manhã essa live de vacinas também. E pela noite a gente vai ter a live sobre EPIs e técnicas de paramentação e desparamentação. Certo, gente? Eu vou, então, desejo para vocês uma ótima final de tarde. Eu vou encerrar a transmissão por aqui. Peço que nossas palestrantes aí aguardem para eu finalizar com vocês. Ok? Até logo!